com o Ricardo Vilches. O Vilches está aqui comigo. Tudo bem, Vilches? Olha, a gente está aqui para poder debater um assunto muito importante que você está trazendo para a gente, que traz novidades acerca da investigação do delegado conhecido e que agora é investigado por envolvimento, a gente poderia dizer, envolvimento no tráfico de drogas? É essa a suspeita que recai contra ele e também contra a equipe dele de 4 Barras. 4 Barras é importante a gente dizer, fica na região metropolitana, tem apenas uma delegacia e tem 4 policiais trabalhando lá. 4 policiais. Desses 4 policiais, mais o delegado, 2 estão presos, inclusive 2 investigadores presos e mais o delegado. Então, assim, eu fico imaginando o que está acontecendo em 4 Barras, o desespero de quem mora lá, a situação de quem está lá. Mas o que nós vamos mostrar agora para o pessoal de casa é o seguinte, quando a gente fala de prisão de policial, prisão de delegado, é um tema muito sensível para ser tratado na televisão, porque nem sempre nós temos acesso às informações. A Polícia Civil, quando faz esse trabalho, e tem um setor específico para responsabilizar esses maus policiais, que é o setor de sindicância, a corregedoria da Polícia Civil, eles não fazem divulgação. Então é muito difícil a gente trazer detalhes sobre esse trabalho. Dessa vez não. Por isso que é um privilégio para a gente poder compartilhar esse tipo de informação para o pessoal de casa, compreender um pouco mais sobre esse trabalho de investigação. Vai ter gente para falar assim, mas vocês vão ensinar como é que se evita crime. Não, gente, nós estamos falando, eu sempre gosto de falar, servidores públicos. Isso aqui é um delegado de polícia, era um ex-policial militar, delegado Vládica. Depois de ser policial militar, fez faculdade, entrou numa faculdade de Direito, se formou advogado, chegou a exercer a função de advogado depois de se formar em bacharel de Direito, fez concurso público e se tornou delegado. Ele tem a fé pública, por exemplo, de andar armado e poder fazer qualquer ação em qualquer cidade por ser um delegado de polícia. A função dele é nos proteger, a função de Estado. Então, isso são informações públicas que a gente precisa trazer publicidade para saber como tem ainda, infelizmente, podres na nossa Polícia Civil aqui do Estado do Paraná. Então, esse é o nosso objetivo. Trazer detalhes dessa investigação e mostrar que tem sim uma banda podre da polícia no Paraná, mas graças a Deus tem a polícia boa, que permite, por exemplo, que o Balanço Geral possa trazer essas informações a público. Porque vocês podem ter certeza, como eu sempre falo, não existe super repórter. Existem policiais indignados com essa história que ficam assim, vocês têm que falar. Vocês têm que dar publicidade para isso. Tá aqui, ó. Tudo que eu sei tá aqui para você. Publica lá. É o que nós estamos fazendo. Até porque a gente está falando de uma instituição que é muito respeitada fora do Paraná. Quando a gente fala da Polícia Civil do Paraná, outros estados admiram a quantidade de resolução de casos e o tempo. É claro que há algumas exceções, mas é uma polícia respeitada fora do estado, assim como é também a nossa Polícia Militar. E quem faz parte do lado sério da Polícia Civil do Paraná está extremamente irritado com isso. Muita gente nem sequer desconfiava. Outras já tinham alguma suspeita, agora os investigadores, outros delegados, policiais civis que trabalham na instituição, as pessoas estão chocadas, estão indignadas, porque de certa forma isso mancha a reputação dos bons policiais. E essa é uma história complexa, difícil para contar na televisão, mas a gente se esforçou para contar para vocês compreenderem, porque ela envolve uma falsa operação policial, com policiais de 4 Barras indo para Paranaguá, para estourar um armazém do PCC de cocaína. A investigação do GAECO mostra que esses policiais roubaram o PCC. Que é isso? E aí essa grande carga de cocaína, estão se falando de 400 toneladas de coca. Gente, é muita droga. Eu tenho que te fazer uma pergunta. É muita droga. Tenho que te fazer uma pergunta. Diga. Nós sabemos que Paranaguá, por conta do porto, existem carregamentos incontáveis de entorpecentes, alvo até de uma investigação jornalística que o senhor já fez, muitas mortes acontecendo no litoral, guerras entre facções e agora com a polícia envolvida, o caldo vai ficando mais grosso. Pois é, e a gente vai descobrindo cada vez mais coisas, mais histórias envolvendo o litoral, a importância do porto para o tráfico de drogas. Nós já falamos aqui do Cartel do Sul, nós já falamos da disputa que tem o Cartel do Sul contra o PCC. E aí a gente começa, as pessoas vão começar a fazer essa pergunta, peraí, um delegado de polícia com investigadores, eles saíram da região metropolitana, foram para o litoral roubar cocaína para quem? Essa é a pergunta.
Para quem esses policiais estavam trabalhando? Porque não pense assim que você vai chegar, vai roubar o PCC, vai roubar tablete de cocaína para consumo próprio, ou vender aqui em Curitiba no varejo com trouxinha. Não! Eles agiram em nome de alguém. Agora vem cá. Em nome de alguém. A ação do delegado e desses investigadores contra uma organização criminosa para combater o crime organizado, a gente sabe que o próprio crime, eu vou usar um termo aqui para você, não se assuste, o próprio crime respeita. O crime organizado respeita as operações policiais de combate ao crime. Agora, quando se tem uma autoridade policial roubando uma facção criminosa, a gente está diante de uma possível guerra civil entre criminosos fortemente armados que pode começar a qualquer momento a partir dessa divulgação. É por aí. E as pessoas vão entender nessa reportagem também como nada é aleatório numa investigação da polícia. E aí eu falo polícia é polícia civil, é GAECO, é polícia militar, porque é incrível. Essa história envolve até uma operação que aparentemente não parece nada. Mas foi assim, a Rony aqui de Curitiba, indo para a região metropolitana, descendo em Paranaguá. Essas operações ocasionais, que a polícia militar também tem seus próprios informantes, e que acaba as coincidências da vida. A Rony vai lá, faz uma investigação em determinado bairro, e naquele bairro tem uma quadrilha ali tramando alguma coisa. Isso acaba mexendo naquela situação e faz com que esses caras façam assim, pô, será que a PM está atrás de mim? Gente, é uma situação complexa, complicada, mas vamos nos ater especificamente a esse caso de 4 Barras. E aí é o que a gente vai apresentar para vocês na reportagem e depois a gente vai detalhar tudo aqui. Que assunto interessante. Dá uma olhadinha. Então vamos assistir. A delegacia da Vila Isabel é específica para registro de furtos e roubos de veículos. E também a prisão de 22 policiais civis do estado que aguardam julgamento. Na lista estão 3 da cidade de 4 Barras, inclusive um delegado. O motivo deles estarem presos aqui parece enredo de filme americano. Apreensão de droga, incêndio, falsa operação policial. Tudo real. Este é um bairro relativamente novo em Paranaguá, ainda com casas em construção. Prevalecem as residências, o pouco comércio, a distância da agitação do porto. Um lugar perfeito para um esconderijo do PCC. Uma casa aqui da Vila Garcia foi utilizada como um guarda-roupa do PCC. Guarda-roupa é o nome que se dá para uma casa que armazena uma grande quantidade de cocaína antes da droga ser enviada para a Europa, via Porto de Paranaguá, pelos navios. Esse guarda-roupa foi alvo de uma operação policial, uma falsa operação policial conduzido por policiais de 4 Barras, na região metropolitana de Curitiba, e que não poderiam estar aqui no litoral. Estão presos o delegado Tiago Vládica e os policiais José Paulo Pinheiro e Fernando Gonçalves. Eles chegaram numa viatura da Polícia Civil de 4 Barras, usavam blusas, toucas e balaclava para esconder o rosto. Uma 4ª pessoa saiu de uma van. Eles desceram dos carros e entraram no galpão depois de render 2 homens. A van serviu para transportar a cocaína recolhida. A apreensão não foi registrada na Polícia Civil. Para o GAECO, foi um roubo de droga planejado e executado por policiais de 4 Barras. Parte da carga foi parar nesta luxuosa e imensa chácara na região metropolitana. A casa principal, um triplex, foi incendiado depois que a polícia militar invadiu o local. As fotos são desse dia. Cada tablete tem 1 quilo de cocaína. Foram encontrados 56 quilos, avaliados em quase 2 milhões de reais. O dono da chácara e a mulher foram presos. Ela é comadre do investigador Pinheiro. O policial civil também é vizinho dela nesta região de chácaras. O GAECO acredita que o incêndio do triplex tenha sido proposital. Serviu para apagar eventuais provas contra os policiais de 4 Barras. Este vídeo mostra que parte dos tabletes de cocaína já estava sem embalagens. Para o GAECO, os policiais queriam sumir com essa marca, presente em todos os tabletes. Hermès é uma grife de sapato, bolsas, cosméticos. E também é a identificação da cocaína do PCC aqui no Paraná.
Ou seja, a investigação concluiu que policiais de 4 Barras roubaram a carga da maior organização criminosa do país. Mas como o GAECO conseguiu identificar esses policiais? A ilustração que mostramos nessa reportagem foi feita com base em imagens obtidas pelo GAECO. A viatura usada na falsa operação tem um número único. A entrada e a saída dela de Paranaguá foi captada por câmeras de segurança, justamente no dia em que o PCC perdeu uma carga milionária na Vila Garcia. Mas como o GAECO ficou sabendo disso também? Na mesma semana, esta cena rodou o Brasil. Era uma falsa viatura da Polícia Civil fugindo por um posto de combustível em Cascavel. O carro passa em alta velocidade, inclusive no pátio do posto, colocando em risco as pessoas que estavam por ali. Em uma das câmeras dá para ver que o carro quase bate em um caminhão e logo em seguida volta para a BR-277. Antes, o motorista foi flagrado, trocando tiros numa ponte. A perseguição teve fim e a razão de tanta pressa foi esclarecida. Na falsa viatura, havia 50 quilos de cocaína. Detalhe, o motorista é um policial civil de Santa Terezinha do Itaipu. A apreensão de a rede de informantes da polícia fervilhar. E numa das escutas do litoral, caiu uma conversa de Paranaguá. O PCC foi roubado e o roubo foi praticado por policiais com viatura e tudo. O delegado Tiago Vladica tinha a ficha limpa. Já os policiais Pinheiro e Gonçalves respondiam por outras irregularidades. Todos estão presos na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos em Curitiba. E agora, o GAECO quer saber o papel desses policiais no roubo contra o PCC. Eles agiram por conta própria ou foram contratados por uma organização criminosa rival? Ou então formariam aí uma nova facção criminosa? Então, temos informações adicionais para que essa tua versão ela não se sustente. Bom, além da... Quantas pessoas foram presas nessa operação toda? Veja, você tem as pessoas que estavam na chácara, você tem os policiais, o delegado mais 2 policiais, e tem 2 personagens importantíssimos que também estão presos. Essas duas pessoas, esses 2 homens, são de Cascavel, no oeste do estado. Esses 2 homens têm um antecedente criminal extenso. E esses 2 homens acompanharam os policiais na falsa operação em Paranaguá. Então, eles não entraram no paiol do PCC, no guarda-roupa do PCC, mas eles só estavam olhando ali o que a polícia estava fazendo. E acompanharam a polícia na volta aqui para 4 Barras. E acompanharam a polícia a armazenar parte da droga em 4 Barras. Qual é a suspeita? Que esses 2 homens de Cascavel sejam representantes de quem pagou pelo serviço para os policiais, para saber se os policiais de fato iam pegar essa mercadoria do PCC. Quer dizer, essa é a suspeita. Uma suposta facção rival tinha conhecimento do carregamento de drogas, de onde ela estaria armazenada. Para eles não se sujeitarem a uma guerra direta, contratam pessoas envolvidas na segurança pública para uma falsa blitz. Armados, com viaturas, essa falsa blitz, ela é então montada, a estratégia tinha tudo para não falhar se não fossem as câmeras. Exato. E o deslocamento da viatura. Aí eu te pergunto, e o GPS da viatura? Deixa eu só dar mais um detalhe. Claro. Eu falei de Cascavel. Sim. Cascavel é conhecido aqui no Paraná como o lugar onde mais tem pirata do asfalto. Pirata do asfalto é aquele ladrão que rouba carga. É Foz do Iguaçu, é Cascavel, é muito trânsito. Aqui na Serra tem também? Isso. Para Santa Catarina? Mas lá pela quantidade de caminhões, é lá que funciona. Tá. Onde nós contamos a história de que houve uma falsa viatura trazendo cocaína? Cascavel. Cascavel. Da onde são esses 2 presos aqui envolvidos em Paranaguá? Cascavel. Cascavel. Então é essa ligação. E veja, como a rede de inteligência aqui do Paraná, ela estava toda ligada e foi acionada a partir de Cascavel. A partir de Cascavel, com essa viatura fugindo com 50 quilos de coca, chegaram a essa informação de que aqui em Paranaguá também policiais ou falsos policiais tinham roubado o PCC. Então foi graças a esse episódio que todo mundo se ligou e acabou caindo nessa história.
Bora para responder as Vamos suas lá. perguntas. Aquela questão envolvendo o GPS da viatura, que a gente sabe que toda viatura tem. Boa pergunta. E esse GPS? Ah, tem um detalhe, gente. Essa viatura aqui, isso é importantíssimo nessa investigação. Nós estamos falando de uma... Aqui é o galpão onde Não. aquela ilustração Isso aqui é mostra? só ilustração. Ah, tá bom. Ilustração. Tá. Veja, esse é um bairro aqui, a Vila Garcia, é um bairro bem tranquilo. Tranquilo até demais. Então, como ele é pequeno, quando nós fomos 2 dias para Paranaguá, eu e o Bob, para produzir essa matéria. No primeiro dia, nós já localizamos ali o que pode ser o galpão, porque, Furlan, dependendo da região onde você vai, você só vê casas, e você só vê aquelas casas enormes, com aqueles muros com câmera de segurança, você fala, mas o que funciona aí? Você bate palmas, as pessoas não te atendem. Então, assim, a gente precisa também dar um voto de confiança na polícia, que a polícia sabe exatamente onde funcionam os guarda-roupas. Por que existem os guarda-roupas? São casas depósitos de cocaína que o PCC e outras organizações criminosas têm lá no litoral do estado do Paraná e que quando eles conseguem efetivamente um navio para transportar isso para a Europa, eles descarregam toda essa cocaína que está numa casa armazenada, põe no navio e mandam para a Europa. Então é para isso que serve o guarda-roupa. Nós estamos falando de uma casa que fica na Vila Garcia. Mas assim, a polícia monitora esses lugares. E a polícia dá o bote certeiro, porque hoje não é mais interessante a polícia chegar e fazer a apreensão de cocaína. Não é mais interessante. Tem gente presa? De onde veio essa cocaína? De quem que é o dono? Como é que funciona? Então é por isso que as investigações elas caminham muito lentamente. E quando estoura que nem essa história. Só que a gente tem que pensar que o tráfico, eles têm um setor de inteligência também, que são as cabeças pensantes. Eu entrevistei uma vez um narcotraficante que agia na fronteira do Brasil com a Bolívia. E sabe o que ele me falou? Que eles montavam esses guarda-roupas, eles descarregavam brinquedos junto com a droga para dizer que ali funcionava um depósito de brinquedos e dava para a vizinhança. Então não chamava suspeita a quantidade de caminhões que chegavam em alguns horários. Os caminhões ficavam com a metade voltada para a rua, eles descarregavam a droga, vinha uma pessoa lá, normalmente uma mulher ou então um cara mais engraçado, e levava lá brinquedo para a garotada, para falar que eram brinquedos que iam... Olha isso, cara! Para não levantar suspeita da vizinhança. Furlan, nós temos uma imagem que faz parte aqui da investigação e que nós tivemos acesso, que ela é importantíssima nesse trabalho de investigação. Isso aqui, gente, eu nunca tinha visto e acredito que vocês de casa também não. Isso aqui é um grampo, não é um grampo telefônico, é uma câmera de segurança. Interessante, viu? Então vamos lá. As viaturas da Polícia Civil e Polícia Militar, as novas viaturas, ela tem lá um GPS, vou chamar de GPS, tá? Onde todo policial tem a ciência de que o carro dele está sendo monitorado 24 horas por dia. Isso é para a segurança do policial, que eventualmente ele pode entrar numa determinada região, pode ser rendido, então essa localização vai ser dada instantaneamente para um comando da Polícia Militar ou da Polícia Civil, mas também serve para isso, para saber exatamente onde que determinada viatura vai estar. Só que nesse caso específico, os policiais têm noção disso e eles tiraram, vou chamar de GPS da viatura, eles identificaram e tiraram. E colocaram num outro carro, lá de 4 barras. Só que eles precisavam ser monitorados. Aí o que aconteceu? O GAECO de Paranaguá pediu autorização para a Justiça de Paranaguá e conseguiu para fazer isso aí que a gente está mostrando. Só que é uma câmera de segurança que foi colocada dentro do ar-condicionado do aparelho de carro da viatura da Polícia Civil e captou áudio, captou imagem dessa viatura. É que o setor de inteligência identifica uma desconexão do dispositivo. Sim. Isso o policial não sabia. Sim. Mas essa desconexão e depois uma nova conexão, mas que foi feita de uma maneira... Essa é a pergunta. E aí o setor de inteligência, que é parte da corregedoria, que investiga a polícia, acendeu o alerta vermelho. Exato. Então, assim, tudo isso que nós estamos dizendo, isso está sendo comprovado nessa investigação, não com base em depoimentos, aquela coisa que eu sempre gosto de frisar. Essa história de uma investigação policial ter depoimento, identificação, ele era assim, assado, acabou. Isso hoje em dia, um bom inquérito, uma boa investigação é trabalho de inteligência, é grampo, é imagem e formas inteligentes de se captar e trazer esse tipo de informação. Um depoimento é importante para complementar as imagens, que hoje é possível fazer. É que o depoimento ou ele é esclarecedor ou ele é duvidoso. Exato. Também. Exato. E a memória atrai, tem um monte de E vamos lá, situação. aí você conseguiu essa imagem. Essa imagem mostra quem?
Tô vendo uma pessoa dirigindo no celular aqui. Esse é o Pinheiro. Investigador. Esse é o investigador Pinheiro, lá de Quatro Barras. Ele é o sujeito ali muito conhecido por resolver todas as pendências que existiam lá em Quatro Barras. Que tipo? Por exemplo, entraram na minha casa. Chegaram lá e levaram a roupa que estava no varal. Pinheiro resolve. Polícia, Pinheiro, tô precisando de uma situação assim, meu comércio foi levado. O Pinheiro tinha contato com a guarda municipal, ele tinha contato com a polícia militar, ele é um cara de bom relacionamento. Eu não tô fazendo juízo de valor sobre os policiais militares e guarda municipal, não. Antes que venham me acusar de alguma coisa. Fique bem claro. Mas ele tinha bom relacionamento, isso e resolvia. E na verdade, há quem diga que lá em Quatro Barras, ele fosse o cara realmente que tivesse as conexões e, entre aspas, mandasse na delegacia. Menos até do que o delegado. Ele era o cara dos contatos. Ele era o cara que poderia ser a ponta do contato com esse esquema lá em Paranaguá. Não estou inocentando e livrando a cara do delegado Tiago, não. O delegado fez isso porque era interessante para ele. Porque no começo da minha participação eu falei, né? Que lá naquele barracão, lá na Vila Garcia, a imagem que o GAECO tem à disposição mostra uma van cheia, repleta de cocaína em tablete de 1 quilo. Então há uma dedução de que a polícia de Quatro Barras retirou desse barracão próximo de 400 quilos de cocaína. Porém, 56 foram encontrados pela Polícia Militar, pela Rony, em Quatro Barras. Onde é que está o resto? Onde foi parar? O que a polícia já sabe com base naquelas imagens que nós trouxemos aqui, de que eles já sabiam, desconfiavam da movimentação da Polícia Militar na região e começaram a deslocar cocaína. Então, uma das imagens que nós vamos trazer ainda futuramente nas reportagens mostram os policiais em excitação porque eles conseguiram pegar alguns tabletes para levar num outro lugar. Tiraram o armazenamento. Então não acaba aqui a sua reportagem. Não, nós vamos trazer os depoimentos, porque aquelas pessoas que acham que isso não vai dar em nada, já deu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já deu. E as investigações conduzidas pelo delegado que foi preso, não coloca em xeque, por exemplo, aquela mulher encontrada em Quatro Barras, o delegado chegou a falar que era um suposto suicídio. E depois a gente descobriu, o jornalismo, que tinha um tiro na cabeça. Você sabe que eu particularmente passei vergonha, eu conversei com os colegas aqui, porque eu fui o primeiro repórter da RIC para ir lá para saber dessa mulher. E eu trouxe a informação aqui no estúdio para você e para os telespectadores falando, não, a polícia não tinha vestígio da Mônica, né? Ela não tinha vestígio de faca, não tinha vestígio de tiro, não tinha vestígio de nada. Eu repassei a informação que eu apurei com o próprio delegado Tiago que me passou essas informações. Então eles não saberam um mistério essa história. Aí depois vem a confirmação vindo da perícia que ela tinha um baita de um buraco na cabeça, indicando que ela foi dado um tiro, ela foi executada com um tiro. Aí então, eu fico pensando... Vamos lá, mas pro delegado, você colocar no relatório um homicídio, isso é muito grave. É muito grave, porque você tem um problemão para resolver. Rapaz... Mas se você coloca um suicídio, assunto encerrado. Seria isso? Pois é, rapaz. É uma possibilidade? Aí você fica pensando, mas que trabalho... Meu Deus, que trabalho policial foi esse? Que não conseguiu identificar um tiro na cabeça de uma pessoa. Estaria ele ocupado com outros assuntos. Pois então. Pois é. Amanhã tem mais? Amanhã nós vamos trazer, então, mais detalhes sobre os depoimentos. O que o delegado falou na polícia? O que os investigadores falaram na polícia? São esses detalhes que a gente vai trazer amanhã. Eu vou lançar um desafio pro senhor. E também mais... Entrevistar esse homem depois da prisão. O delegado? Sim. Porque nós já entrevistamos ele diante de situações que a polícia investigava. Agora eu quero saber o que ele tem para falar. Se ele vai querer falar com você também. A informação mais importante agora é o seguinte. Isso é importante pra gente também. Quem pagou esses policiais para roubar o PCC? Essa é a pergunta. Quem pagou um delegado e 2 investigadores para roubar cocaína do PCC? Não é qualquer Zé Ruela, não. Concorda? Que isso. Eu tô impressionado. Valeu, Furlan. Obrigado. Valeu, pessoal. Excelente trabalho, hein? Valeu. É de admirar o trabalho que o Vilches realiza. Olha, deixa eu mandar um abraço aos policiais nobres